Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Continuação do discurso sobre a obra do Filho. Jesus continuou: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não será verdadeiro. Outro é que dá testemunho de mim, e sei que é verdadeiro o testemunho que presta de mim. Vós enviastes emissários a João, e ele do testemunho da verdade. Eu, no entanto, não dependo do testemunho de homem, mas falo isso para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e iluminava, e vós quisestes vos alegrar, por um momento, com sua luz. Eu, porém, tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o meu Pai me encarregou de consumar. Tais obras eu as faço, e elas dão testemunho de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, esse mesmo deu testemunho de mim. Jamais ouvistes a sua voz, nem contemplastes a sua face, e sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna. Ora, são elas que dão testemunho de mim. Vós, porém, não quereis vir a mim para ter vida. Não recebo a glória que vem dos homens, mas eu vos conheço. Não tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome de meu Pai, mas não me acolheis. Se alguém viesse em seu próprio nome, vós o acolheríeis. Como podeis crer, vós que recebeis glória um dos outros, mas não procurais a glória que vem do Deus único? Não pensei que vos acusarei diante do Pai. Moisés é vosso acusador, ele em quem pusestes a vossa esperança. Se cresseis em Moisés, haveríeis de crer também em mim, porque foi a meu respeito que ele escreveu. Mas se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. Como Cristo anunciasse grandes coisas a respeito de si mesmo, mas ainda não tivesse delas dado prova, segue discursando com o fito de provocar oposição dos judeus, dizendo: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não será verdadeiro. Mas quem não haveria de se turbar ao ouvir tais palavras quando, em várias ocasiões, vemo-lo dar testemunho de si? Se todos eles eram falsos, que esperança de salvação restar-nos-á? Onde haveremos de deparar a verdade, se a própria verdade nos fala deste teor? O meu testemunho não é verdadeiro. A rigor, ao falar por estes termos, Nosso Senhor não expressa o que pensa, mas expõe as objeções que lhes poderiam fazer os judeus. Não cremos em ti, porque sabemos que nenhum homem que dá testemunho de si é digno de confiança. Em seguida, menciona 3 evidências irrecusáveis, através de 3 testemunhos, da verdade de suas palavras: as obras que fez, o testemunho do Pai e a prédica de João Batista. Encetando por esta última, a menos poderosa, diz: Outro é que dá testemunho de mim, esse que é verdadeiro testemunho que presta de mim. Santo Agostinho. Nosso Senhor estava ciente de que o testemunho que dava de si era verdadeiro. Todavia, como tivesse compaixão dos enfermos e incréus, ao eleger João Batista para dar testemunho da verdade, era como se o mesmo sol consentisse em dar lugar à lâmpada, porquanto os olhos enlanguescidos deles não podiam suportar-lhe o brilho. Acaso os mártires não testemunham a verdade? Contudo, pensando melhor, é Jesus que dá neles testemunho de si,
porque habita-os e inspira-lhes o testemunho que dão da verdade. Alcuíno. Como era Jesus Cristo, Deus e homem, podemos dizer que manifestava as características próprias de cada uma destas naturezas, ora a falar na linguagem dos homens, ora na da majestade divina. É, pois, enquanto homem que diz: se eu der testemunho de mim mesmo, enquanto homem, isto é, separado daquele de Deus, meu testemunho não será verdadeiro. Pelo que acresce, outro é o que dá testemunho de mim. De fato, o Pai deu testemunho de Cristo no batismo e na transfiguração. E sei que é verdadeiro o testemunho que presta de mim, pois Deus é a verdade, e o testemunho da verdade não pode ser senão veraz. São João Crisóstomo. Mas, segundo a interpretação anterior, poderiam os judeus objetar-lhe: se o teu testemunho não é verdadeiro, como pode saber que o é o de João Batista? Responde-lhes: vós enviastes emissários a João e ele deu testemunho da verdade. Ou seja, não terias enviado mensageiros a João se não cuidasse de ser ele digno de fé. E o que é de maior monta? Não os enviastes para que o interrogassem a respeito do Cristo, mas do mesmo João. Com efeito, não lhe perguntaram: que dizes de Cristo? Mas: quem és? Que dizes de ti mesmo? Em tão alta conta o tinham. Alcuíno. João Batista não deu testemunho de si, mas da verdade. Amigo que era da verdade, deu testemunho de Jesus Cristo, a própria verdade. Esse testemunho de João não o tem por desnecessário Nosso Senhor, mas ensina aos homens que não devem se ater a João a ponto de esquecerem que Jesus Cristo é o único necessário. Por essa razão, prossegue: eu, no entanto, não dependo do testemunho de homem. São Beda. Porque não tenho necessidade disto? Ademais, se João dava testemunho dele, era menos para o engrandecer no espírito dos judeus do que para fazê-lo conhecido. São João Crisóstomo. Ora, o testemunho de João Batista não era senão o testemunho de Deus, porque ditado pelo próprio Deus. E para que não lhe retorquissem dizendo: onde está a prova de que João ouviu de Deus? Acresce: mas falo isso para que sejais salvos. Como a dizer: eu, que sou Deus, não necessito do testemunho dos homens, mas lembro-vos do testemunho de João, porque fostes atraído para ele e o julgastes digno de crédito, ao passo que não credes em mim, em que pesem os milagres todos que operei. Poderiam redarguir-lhe: que nos importa o testemunho de João, já que não recebemos? Jesus mostra que, de fato, não creram nas palavras do precursor. Ele era a lâmpada que ardia e iluminava, e vós quisestes vos alegrar por um momento com sua luz. A expressão por um momento dá a conhecer a facilidade com que creram e a rapidez com que esqueceram. Perseverado que tivessem, João tê-los-ia conduzido como que pela mão até Jesus Cristo. Ao santo precursor chama-o lâmpada, porque a luz que irradiava não era dele, mas da graça do Espírito Santo. Alcuíno. João era como que uma lâmpada iluminada por Jesus Cristo, a verdadeira luz, a brilhar de fé e caridade nas palavras e obras suas. Foi enviado antes dele para confundir seus inimigos, segundo o que vai dito no Salmo 132. Prepararei uma lâmpada para o meu ungido. E no Salmo 17. Cobrirei de confusão os meus inimigos. São João Crisóstomo. Como se dissesse: se, pois, conduzo-vos a João, não é porque tenha-lhe o testemunho como necessário, mas no interesse da vossa salvação, desde que, quanto a mim, tenho um testemunho maior que o dele. Donde? Eu, porém, tenho testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me encarregou de consumar. Tais obras eu as faço, e elas dão testemunho de que o Pai me enviou. Alcuíno. Com efeito, Jesus restitui a visão aos cegos e a audição aos surdos, solta a língua dos mudos, põe os demônios em fuga, ressuscita os mortos. Tudo isso dá testemunho dele. Santo Hilário. E de sua filiação divina dá prova não só pelo nome que carrega, senão pelas obras que decorrem de seu poder e que lhe atestam a condição de mensageiro do Pai. Nele testemunhamos a um só tempo a obediência filial e a autoridade paterna. Como, todavia, não bastassem todas aquelas obras a convencer os incrédulos, acresce: e o Pai que me enviou, esse mesmo deu testemunho de mim. Se examinardes cuidadosamente todas as páginas dos Evangelhos,
não encontrareis nenhum testemunho do Pai que não proclame Jesus Cristo, Filho de Deus. Quanta calúnia vai nestes tempos em que dizem ser este nome um nome de adoção, fazendo de Deus um mentiroso e privando as palavras de sentido. São Beda. Por missão, devemos entender encarnação. Em seguida, prova Nosso Senhor que Deus é incorpóreo e não pode, por conseguinte, ser divisado com os olhos do corpo. Jamais ouvistes a sua voz, nem contemplastes a sua face. Alcuíno. Poderiam os judeus retorquir-lhe: nossos pais ouviram a voz de Deus no Sinai e viram-lhe a forma no fogo. Se, portanto, tivesse Deus dado testemunho de ti, estaríamos cientes. Jesus, porém, atando-lhes, diz-lhe: e o Pai que me enviou, esse mesmo deu testemunho de mim. Jamais ouvistes a sua voz, nem contemplastes a sua face. São João Crisóstomo. Como pôde Moisés falar deste teor em Deuteronômios? Interroga, pois, os tempos passados, que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. De uma ponta do céu até a outra, existiu já uma coisa tão grande como esta? Ouviu-se algo de semelhante? Se ouviu dizer que um povo escutasse a voz de Deus, que lhe falava por meio do fogo, como tu escutaste, sem perder a vida? Isaías e vários outros atestaram que podiam ver a Deus. O que pode significar, pois, essas palavras do Salvador? A rigor, querer infundir-lhes sua doutrina filosófica respeitante à natureza divina, ensinando-os de pouco em pouco que Deus não tem voz nem figura, e que é superior a todas as formas e línguas existentes. Com efeito, as palavras "jamais ouvistes a sua voz" não significam que Deus tenha voz, ainda que ininteligível para o homem, do mesmo modo estas outras, nem contemplastes a sua face. Não querem dizer que Deus seja dotado de forma sensível, embora invisível ao homem. Quer com isso assentar que não há em Deus nem voz nem figura. Alcuíno. Deus, pois, não pode ser apreendido através do ouvido, senão pela inteligência do coração, socorrida pela graça do Espírito Santo. Ora, essa voz espiritual não a ouviram os judeus, porque não amavam nem obedeciam aos mandamentos. Tampouco pode ser visto com os olhos carnais, senão somente com fé e amor. São João Crisóstomo. Com efeito, os judeus não poderiam alegar que receberam e guardaram os mandamentos de Deus pelo que acresce Nosso Senhor, e sua palavra não permanece em vós, como a dizer, os preceitos divinos, a lei, os profetas, embora constituídos todos eles por Deus, não os tendes entre vós. De fato, as Escrituras dizem em várias ocasiões para crerdes em mim, mas o não fazeis. Acaso não está claro que não tendes em vós a palavra de Deus? Acresce, porque não credes naquele que ele enviou. Alcuíno. Ou de outro modo, eles não têm em si o verbo que estava no princípio, porque não quiseram conservar a recordação da palavra de Deus que ouviram e mesmo ainda colocá-la em prática. Nosso Senhor disse que tinha a seu favor os testemunhos de João Batista, de suas obras e de seu pai. Agora, ajunta o testemunho da própria lei, dada aos judeus por Moisés. Vós examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna. Ora, são elas que dão testemunho de mim. Como a dizer, vós que cuidais de encontrar nas Escrituras a vida eterna, e que me repudiais como se eu me opusesse a Moisés, se as investigasses com afinco, saberíeis, pelo testemunho do mesmo Moisés, que sou Deus. Com efeito, as Escrituras dão testemunho de Cristo, seja pelos símbolos, seja pelas profecias, seja ainda pelo ministério dos anjos. Os judeus, contudo, recusavam-se a interpretá-la à luz do Cristo, pelo que não podiam alcançar a vida eterna. Vós, porém, não quereis vir a mim para ter vida, como se estivesse a dizer-lhes: malgrados tantos testemunhos registrados nas Escrituras, ainda assim vós vos recusais a vir até mim, não quereis acreditar-me, não desejeis buscar em mim a vossa verdadeira salvação. São João Crisóstomo. De outro modo, podemos articular essas palavras do Salvador. Poderiam os judeus ter se dirigido ao Salvador nestes termos: como haveríamos de nos certificar de que deu testemunho a teu favor se não ouvimos a voz?
Examinais as Escrituras, disse-lhes. Porventura, ele não se mostrou sobre o Tabor e as margens do Jordão? Contudo, de fato, não lhe testemunharam a voz que se fez ouvir sobre o monte. Quanto àquela que se fez ouvir no batismo de Nosso Senhor, de feito, escutaram-na, mas não lhe deram tento. Jesus, pois, remete-os às Escrituras, os ensinando de que elas também encerram numerosos testemunhos que deu o Pai. E é para notar que não recomenda uma simples leitura, mas um exame atento, pois os testemunhos que lá se acham dir-se-iam velados e ocultos, como um tesouro enterrado sob a letra do texto. Note-se ainda que não disse, visto que tendes nelas a vida eterna, mas julgais ter nelas a vida eterna. Deixa-lhes claro, destarte, o proveito medíocre que extraíam das Escrituras, porquanto imaginavam que a simples leitura seria suficiente para salvá-los, quando na verdade estavam desprovidos de fé pelo que continha. Vós, porém, não quereis vir a mim, porque se recusavam a crer nele. São Beda. O salmista nos ensina que a palavra vir é aqui sinônimo de crer, quando diz, ide a ele, a fim de serdes iluminados. Acrescenta Nosso Senhor, para terdes vida. Morta que fica a alma pecadora, são mortos os judeus de mente e alma. Prometia-lhes Nosso Senhor, portanto, a vida da alma, ou a felicidade eterna. São João Crisóstomo, porque mais acima, Nosso Senhor recordou-lhes dos testemunhos de Deus, de suas obras e de João Batista, com o intuito de atraí-los a si. Era provável que os judeus vissem nesse procedimento o desejo de glória mundana. Por isso, afasta de pronto essa ideia. Não recebo a glória que vem dos homens, isto é, não a necessito, nem está em minha natureza buscá-la. O rebrilhar da lâmpada nada acresce ao luzir do sol, muito menos poderia acrescentar-se à minha glória a glória dos homens. Alcuíno. Por outro modo, a glória não a recebo dos homens pode significar: não busco o louvor dos homens, não procuro estas honras meramente carnais, mas vim, isto sim, para compartilhar a glória espiritual. Se falo desta maneira, não é que eu esteja buscando a glória, mas por compaixão de vós, que vos extraviastes, e desejo vos conduzir de volta à verdade. Prossegue. Mas eu vos conheço, não tendes em vós o amor de Deus. São João Crisóstomo. Como se dissesse, falo desta maneira por vos convencer de que não me perseguis movidos do amor de Deus, porque Ele próprio dá testemunho de mim pelas minhas obras e nas Escrituras. Vós me recusais pensando que me oponho a Deus. Se amasses de fato a Ele, deveríeis vir a mim, mas não tendes amor dentro de vós. E toma como prova não só a recusa presente dos judeus, mas o que haveriam de fazer no futuro. Vim em nome de meu Pai, mas não me acolheis. Se alguém viesse a seu próprio nome, vós o acolheríeis. E como dissesse que veio em nome do Pai, não achavam os judeus pretexto de impiedade. Alcuíno. Como a dizer, vim ao mundo para que seja glorificado o nome de meu Pai, a quem tudo atribuo. O amor de Deus não o tinham os judeus, porque se recusaram a receber o que veio cumprir a vontade do Pai. O anticristo, ao contrário, não virá em nome do Pai, senão somente em seu próprio. Não buscará a glória do Pai, mas a própria. Os judeus, de feito, recusaram-se a receber Jesus Cristo. Como pena apropriada desta infidelidade, receberão o anticristo. Aos que recusaram a verdade, resta-lhes o crer na mentira. Santo Agostinho. Escutemos o que diz o próprio João. Como ouvistes dizer, o anticristo está por vir, mas eu digo-vos que já há muitos anticristos. Que haverá de temível no anticristo, senão o fato de que seu nome será honrado, ao passo que o nome de Deus ficará coberto de desprezo? E que está a fazer, senão isto mesmo, aqueles que falam por estas palavras? Sou eu quem justifica, e, se não fôssemos bons, haveríeis de perecer. Acaso a minha vida depende de ti, e a minha salvação está atrelada aos teus méritos? Porventura, esqueci-me do fundamento que o mesmo Deus colocou, mas a pedra não era o Cristo? São João Crisóstomo. Põe a lume Nosso Senhor a falta de religião dos judeus, como a dizer: se me perseguis, movidos por amor de Deus,
mais motivo terias para perseguir o anticristo, pois ele não dirá que foi enviado pelo Pai ou que veio lhe fazer a vontade, senão que usurpará, ao contrário, as prerrogativas que lhe não pertencem e se afirmará como Deus Altíssimo. Verdade é que os judeus perseguiam a Jesus Cristo movidos por um sentimento de malícia e ódio contra Deus. O Salvador, em seguida, expõe as razões da incredulidade deles. Como podeis crer, vós que recebeis glória um dos outros, mas não procurais a glória que vem do Deus único? Mais uma vez, os faz ver que eles não estão a defender os interesses de Deus, mas os próprios. Alcuíno. Graves pecados são o jactar-se e o desejar boa fama, pois quem neles incorre tenciona parecer o que não é, e não conseguem crer, porquanto suas almas soberbas anseiam o elogio dos homens e o elevar-se por sobre todos. São Beda. O mais seguro método para que não incorramos neste pecado é o exame da consciência, a consideração de que somos pó e, no caso de descobrirmos algum bem em nós mesmos, o atribuí-lo de pronto a Deus. Ao mesmo passo, ensina-nos o Salvador a sermos tal como desejamos parecer aos outros. Enfim, porque estavam para lhe perguntar: És tu quem nos acusará perante o Pai? Antecipando-se, responde-lhes Jesus dizendo: Não penseis que vos acusarei diante do Pai. São João Crisóstomo. Como se dissesse: Porque não vim para condenar, mas para salvar. Moisés é vosso acusador, ele em quem pusestes a vossa esperança. Mais acima, disse-lhe Jesus: Vós examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna. Do mesmo modo, diz-lhes agora que Moisés, em quem confiavam, é que lhes acusará, porque buscava convencê-los partindo daquilo em que já acreditavam. Entretanto, restar-lhes-ia objetar: Como Moisés nos haveria de acusar? Que pode haver de comum entre ele e tu, que violas o sábado? Responde-lhes Jesus: Se cresseis em Moisés, haverias de crer também em mim, porque foi a meu respeito que ele escreveu. A prova do que digo, haveis de encontrar no que já fiz, porque minhas obras e o testemunho de João, e ainda o de meu Pai, assentam a contento que fui enviado de Deus. É igualmente certo, ademais, que Moisés será o vosso acusador, porque ele próprio disse: Se levantar-se entre vós um homem capaz de operar prodígios, de conduzir os homens até Deus e de prever acertadamente, vós deveis a ele obediência. Ora, Jesus Cristo fez todas essas coisas, e ainda assim não creram nele. Alcuíno. Emprega aqui o termo certamente por se conformar à nossa maneira de falar, e não porque Deus estivesse em dúvida. Ora, a vinda de Cristo previu-a Moisés quando falou deste teor: Eu lhes suscitarei do meio de seus irmãos um profeta semelhante a ti, e porei na sua boca as minhas palavras, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe mandar. Santo Agostinho. Poder-se-ia até mesmo dizer que, quanto Moisés escreveu, as alegorias, os fatos, os discursos, todas essas coisas tinham o mesmo Cristo por objeto, ou pelo menos estavam a apontar-lhe a graça e a glória. Prossegue: Mas se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? Teofilacto Diócrida. Isto é, tendes acesso aos escritos de Moisés, e, se vos esquecestes do conteúdo, podeis facilmente trazê-lo à memória. Porém, verdade é que não credes neles, e então como poderíeis confiar nas minhas palavras? Alcuíno. Deduz-se do quanto dito que aqueles que leem os mandamentos que proíbem o roubo e outras más obras, e ainda assim os não cumprem, tampouco haverão de cumprir os preceitos do Evangelho, mais perfeitos e sublimes. São João Crisóstomo. Se prestassem atenção nos ditos do Salvador, instariam com ele a que lhes ensinasse quanto disse Moisés do Cristo, mas preferiram silenciar. Assim a malícia, o que quer que se diga ou faça, segue sempre venenosa. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.
Christus,